Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Tudo bom, minha gente? Eu sou o Pedro Osório e hoje eu volto com mais um assunto falando sobre a reencarnação. Bom, ponderando alguns pontos. Primeiro, a reencarnação existe e é através dela que nós evoluímos. E outra coisa, a cada existência a gente esquece de tudo que aconteceu anteriormente em outras. Até porque a gente só está de novo na matéria, vivendo uma nova vida para resgate, para correção de erros e poder crescer, né? Evoluir. Então, nada mais justo do que o esquecimento, porque se a gente soubesse exatamente por que nós estamos aqui, o que foi que nós fizemos de errado, possivelmente a gente não conseguiria, né? E porque as pessoas se unem pelas afinidades, por esses erros, por esses débitos que têm que ser pagos, né? Bom, existem muitos casos que provam a reencarnação. Existe um livro chamado 1001 Casos Sugestivos de Reencarnação. Esse livro foi baseado praticamente em algo que a ciência já comprovou e que nós espíritas acreditamos, que é assim, o espírito quando ele volta, quando ele reencarna, né, volta à Terra, em um novo corpo, enquanto esse corpo, não significa que o espírito é criança, é pequenininho, entendeu? Mas fica tudo esquecido, fica tudo latente. Enquanto esse corpo não adquire o seu desenvolvimento, o espírito não pode atuar assim, com conhecimento, né? As coisas não vão. Então ele é como se ele tivesse reaprendendo tudo novamente num corpo material. Mas esse corpo é pequeno, ele necessita de um processo de evolução. As coisas não são assim da noite para o dia. Então, até os 7 minutos, aliás, até os 7 anos, que após 7 anos o corpo parece que já está preparado e partindo para o seu processo de crescimento, a mente, né, o cérebro, até essa fase, parece que é uma fase preparatória. Então, a criança é uma criança, né? E ela não tem condições assim apesar que hoje em dia, né, já tem criança bem novinha que se destacam, né? Por atos, por palavras, por uma série de coisas. Mas é assim, até os 7 anos, a espiritualidade diz que as crianças têm condições, não todas, mas algumas têm condições realmente de lembranças da vida passada. Exatamente porque está naquela fase de passar de uma coisa que já aconteceu, que foi lá atrás, para uma nova tendência. Então fica ainda aqueles reflexos, aqueles lapsos, né, na memória, e que traz informações, traz uma série de coisas. Nossa, isso a gente já viu demais na própria imprensa, nos estudos e tal. E a ciência estuda muito essa questão da reencarnação.
e principalmente busca provas exatamente na grande maioria dos casos, envolvem crianças, né? Aqui no Brasil tem 2 pesquisadores, cientistas que pesquisam isso. Um muito conhecido nos Estados Unidos é o Dr. Ian Stevenson, né? E, bom, enfim, eu vou relatar 2 pequenos casos para vocês. Existe um filme baseado numa história real que chama Manica. Manica. M-A-N-I-K-A. Manica. E a menina que viveu 2 vezes, qualquer coisa assim, chama Manica. Essa história aconteceu na Ásia, não me lembro em que país foi. O filme conta, era uma menina que vivia numa aldeia e que ela... É um filme muito bonito. Ela falava muito, começou a falar em casa, né, de um lugar onde ela... que não era ali, que era um lugar onde ela vivia, que lá que tinha a casa dela, aquela história toda e tal. E às vezes ela faltava na aula e na escola, ficava assim, à beira do mar, né? Que ela morava ali à beira de mar, ficava olhando, pensando, distante, aquela coisa toda. E ela sempre repetia isso, e começou a incomodar a família, começou a incomodar o padre, que era o dono da escola, né? E aí o padre foi alertado, aí foi conversar com ela, e ela confirmou com o padre tudo isso. Ela contou que ela não era dali, que ela conhecia, que ela era de uma cidade assim, assim, assada. Ela contou detalhes da cidade e que ela era noiva de um homem, e enfim, ela deu todos esses detalhes. Aí, encurtando a história, depois que isso daí incomodou demais da conta, o padre resolveu levar ela em uma viagem, falou com os pais e levou ela para essa cidade que realmente existia. E aí, chegando lá, eles andando para cá, para lá, tal. Aí o filme mostra que foi numa feira, ela viu um senhor muito bem vestido, né? E muito elegante e tal. Na hora ela reconheceu ele. E ela foi ao encontro dele. E o padre pediu desculpa, tudo, aí informou tudo. E ela chamava ele pelo nome. Ele ficou tão impressionado que levou ela para casa, né? E ela foi lá na casa onde ela descrevia como é que era tal. Inclusive a mãe desse senhor acabou até aceitando, no início não, mas acabou depois aceitando. Mas eu não vou contar o filme todo, porque se de repente vocês quiserem aprender, assistir, na verdade, assim, resumindo, na vida anterior, ela foi noiva e amava demais esse homem amava demais ela. E ela sofreu uma doença e morreu. E ela reencarnou, não muito tempo depois, pouco tempo depois, na atual cidadezinha que ela vivia. Mas ela, desde pequena, ela tinha essas memórias. E aí o que acontece? O homem estava para se casar, tinha uma outra noiva que já estava lá, e a história vai indo e eu não vou contar tudo, tá bom? Bom, um outro relato que agora sim eu vou ler para vocês, que eu queria comentar, veja que interessante. Isso foi na Índia também. Também não sei, né? Mas foi na Índia. O Dr. Stevenson, esse americano, depois de iniciar também na Índia suas pesquisas, né, que ele andou pelo mundo todo, 37 anos depois, ele voltou à Índia
em companhia de Tom Schroeder, para investigar o caso de uma menina de 7 anos chamada Preti. Quando ele foi lá na casa da Preti, o pai dela, Teke Arran, disse que assim que ela aprender a falar, a Preti tinha afirmado para os irmãos: essa casa é sua, não é minha. Esses são os seus pais, não os meus. E depois falou para a irmã dela: você só tem um irmão, eu tenho 4. Lembrando da vida passada, né? Eu me chamo Sheila. E deu os nomes dos seus verdadeiros pais, implorando para ser levada para a casa dela, na cidade de Loa Majara, onde Teke Ram, que é o pai atual e a esposa atual, nunca tinha estado. Eles disseram para ela parar de falar bobagem e ignorar o caso. Mas, quando ela chegou a 4 anos, a Preti pediu para um vizinho, um leiteiro, que a levasse para a vila. O leiteiro repetiu a história da menina para uma mulher que havia nascido naquela cidade que a menina falava, Loa Majara, e perguntou se ela conhecia alguém com os nomes que a menina disse que seus pais tinham e se eles tinham perdido uma garota chamada Sheila. A mulher respondeu que conhecia e que a filha deles, a Sheila, tinha sido morta atropelada por um automóvel. A história chegou até a vila e o pai da menina morta, o pai da Sheila, né, naquela cidade, foi visitar a Preti. E segundo o pai atual da Preti, o Teke Ram, ela reconheceu o homem e mais tarde, quando ela foi a Loa Majara, reconheceu também outras pessoas. Quando lhe perguntaram como ela tinha morrido, a Preti disse: caí do alto e morri. Quando lhe perguntaram como tinha ido parar naquele lugar, ela respondeu: estava sentada à beira do rio, estava chorando. Não conseguia achar uma mamãe, então eu vim para você. O que não batia com a fala de Preti era o fato dela dizer que havia caído do alto e morrido, quando se sabia que a Sheila, que ela tinha sido atropelada. Aí dias depois, o Stevenson, esse cientista, e o Schroeder, que estava acompanhando ele, passaram lá pela Loa Majara, na cidade, e o jornalista ficou sabendo que um relatório sobre a morte de Sheila dizia que ela tinha sido jogada a mais de 3 metros de altura. Outro detalhe que chamou a atenção é que no acidente, Sheila tinha se machucado na coxa. E Preti, sendo a Sheila nessa vida, apresentava uma marca de nascença no mesmo local. Então, como cientista responsável que é, o Dr. Stevenson reconhece a possibilidade do caso ser explicado por outras teorias, que não a reencarnação, mas salienta que, muitas vezes, as únicas evidências possíveis de serem coletadas são aquelas baseadas na memória das pessoas. Então, vocês vejam bem que é interessante, né? Por isso que, se você fizer uma pesquisa pelo mundo todo, você vai verificar que a maioria dessas informações, dessas coisas, dessas lembranças, desses fatos comprovados, tudo isso começa lá atrás com uma criança que beirando 7 anos de idade, ou logo, ou bem antes disso, começa a ter lembranças incríveis, coisas totalmente, né, impossíveis. Eu sugiro para vocês também assistir aquele filme
Minha vida na outra vida. Minha vida na outra vida. Eu tenho a impressão que quem é emotivo vai chorar nesse filme. É uma prova incontestável, também baseada em fatos reais, da reencarnação. Então esse é um pequeno trecho aí que eu queria falar para vocês hoje, tá bom? Tenham um bom fim de semana. Até mais.